Chegamos aqui na parte 3 do nosso programa hoje, mas se você não assistiu ainda a parte um, assista, que é com o Matheus Carriere, e a parte 2 com a doutora Ana Cláudia Mitchells. Mas venha que tem mais coisa interessante aqui nesta parte do nosso programa. Parte 3 agora é com o doutor José Coriati, mas antes a gente vai trazer a Mia para saber o que mais, Mia. A gente já consultou aqui uma médica geriatra, a gente vai consultar outro médico geriatra agora, especializado em meditação, mas a gente quer saber o que você traz para a gente dentro dessa área. Nesta terceira parte do contexto sobre envelhecimento, vou começar com um tema bem recorrente, o medo de uma velhice solitária. Ai, Fabi, eu acho assim, a gente já falou sobre isso nós duas, né, nos nossos papos. Aquela coisa de falar que não dá para contar com os filhos, né? Porque tem um monte de gente que tem, eu vou ter filhos, né? Porque quem vai cuidar de mim na velhice? E muita gente falava isso para mim, porque eu não tive filhos por opção, e as pessoas falavam, nossa, mas e aí? Quem vai cuidar de você na velhice? Gente, mas não é trabalho do filho. Então, fora isso, dizer que não dá para contar com os filhos também não responde a pergunta como vai ser. Eu acho que a angústia de quem pergunta como vai ser a velhice, se vai ser solitária, é tão maior do que só quem vai estar lá cuidando, se é um filho, se é um cuidador e tal, né? Tem a ver com pertencimento em sociedade, tem a ver com estar feliz consigo mesmo, tem a ver com o uso de tecnologia até, né? As tecnologias têm ajudado, então uma pessoa que está envelhecendo, mas permanece ligada, atenta nas evoluções tecnológicas, pô, o que eu posso usar? Eu posso usar uma coisa aqui que ajuda a avisar alguém sobre queda, eu posso usar alguma coisa na minha casa que ajuda na questão de lembrança de remédio ou de alguma de mobilidade. Eu acho que tem, assim, eu não estou dizendo que isso é para todo mundo e não estou dizendo que é a solução, mas eu estou dizendo que é muito ampla. A pergunta sobre uma velhice solitária é muito ampla. Tem uma área que está crescendo muito que eu acho bastante importante, que é a área da gerontologia, né? Que é de ensinar pessoas a cuidarem, prestar assistência aos idosos. E essa área está crescendo bastante, no Brasil também está crescendo bastante, que é de treinar pessoas que não são os filhos, que não é a pessoa da família necessariamente, mas pode ser alguém da família, a cuidar. Então é uma pergunta que eu acho bastante angustiante, a questão da velhice solitária. Uma coisa que eu gosto muito que anda acontecendo já há um tempo nos Estados Unidos, está agora acontecendo no Brasil, é a criação dessas comunidades 50 plus, que são pessoas de 50 para cima e que vão morar juntos, são pessoas, não é um hospital, não é uma casa de idosos, é uma comunidade, que as pessoas estão bem, estão morando lá, e elas entram, saem quando querem, fazem como querem, mas eles têm comunidade de jogos, jogar baralho, assistir filme, ter festinha, manter uma vida social. E a 50 plus, que para mim foi assim, 50, tão jovem, mas para quem tá já os filhos na faculdade, quiser morar em comunidade, é uma delícia e está acontecendo muito. Infelizmente, ainda não é uma coisa acessível para todo mundo, é uma coisa ainda que é extremamente cara. Tem uma série muito bacana com o Ted Danson que mostra uma história numa comunidade como essa em São Francisco, acho que vale colocar aqui também. Você sabe que eu lembrei agora, você falou sobre isso, eu lembrei de uma entrevista que a Marília Gabriela deu recentemente, eu acho, e ela dizendo que passa a maior parte do tempo dela sozinha hoje. E ela que sempre trabalhou muito e trabalho era o centro da vida dela, e o trabalho dela naturalmente é social, né? Ela entrevistava muita gente, ela estava sempre cercada de gente e hoje ela fica sozinha, mas ela não falou sobre isso com remorso ou com tristeza, é que simplesmente existem tipos de tipos de solidão diferentes. Aquela, eu já errei conclave na semana passada, agora é a solidão. Existe uma solidão que é aquela de você se sentir solitário e triste, e existe a solidão de eu quero estar comigo mesmo e tal. Eu não estou dizendo que ela acha que é bom o tempo todo, porque eu não acho que nem era essa a proposta quando ela disse, mas o dizer, olha, eu passo a maior parte do tempo sozinha e eu sempre fui bastante social, é curioso. Mas mostra a Diga. diferença para mim, a diferença do você escolher estar sozinho e você ser abandonado.
E eu acho que a gente fala de filho, jogar isso para filho é muito pesado, mas eu acho que na sociedade o abandonar o idoso é o que dói. E não é que é trabalho dos filhos, por isso que eu falo de comunidade, né? Também o trabalho dos colegas, dos amigos, da sociedade, das pessoas que estão tratando no dia a dia com esses idosos. Isso é muito importante para que não exista essa sensação de abandono mesmo. Eu trabalhei aqui no Hospital do Câncer nos Estados Unidos, no Memorial Sloan Kettering, no Memorial Sloan Kettering, durante 1 ano e meio. Eu trabalhava na pediatria. E um dia me chamaram para ir no andar de cima, que era para cuidar dos idosos. E eu vou te falar que foi o que mais mexeu comigo, porque tinha uma senhora que ela tinha recebido alta e ia voltar para casa. E ela falava para mim assim, eu não quero, porque aqui as enfermeiras conversam comigo, as pessoas vêm visitar, os voluntários. Em casa eu fico muito sozinha, ninguém fala comigo. Eu fico dias sem falar com ninguém. E isso me pegou muito assim, sabe? Tipo, por que a gente abandonou nossos idosos dessa maneira, né? O que a sociedade pode fazer para melhorar isso? Inclusive, teve uma amiga minha uma vez que falou, colocar, por exemplo, uma casa de idosos junto com uma casa de adoção de crianças, para que um cuide do outro. E existem maneiras, como a gente pode, né? Existe isso em algum lugar da Europa, existe isso, colocam crianças órfãs com idosos e adoção de bichos também, o que eu acho maravilhoso, porque é um convívio bonito, né? A gente falou isso da Rede Globo, a brincadeira de diferentes faixas etárias, porque o convívio não tem que ser só da mesma faixa etária, não é que é porque é velho tem que conviver com velho. A troca é muito importante por N razões, não só para ajudar o velho, mas para ajudar o jovem a entender passado, história, o que é a vida de fato, né? A quem está começando a viver, falar, poxa, tem referência aqui, tem alguma sabedoria e tal. Mas isso que você falou é importante também, porque tem a carga nos filhos, mas é uma coisa da sociedade e é uma coisa da família como um todo. Quando eu falo família, não é só filho necessariamente. Então, às vezes é parceiro, tem abandono de todos os lados. E isso é realmente muito sério e muito triste. É verdade. Isso que você falou do jovem aprender com o idoso, eu fico pensando, né, que a grande diferença de uma pessoa jovem e de uma pessoa mais velha é que o jovem, ele acha que sabe tudo e o velho já descobriu que ele tem muito a aprender ainda. E eu acho que isso os jovens têm que aprender e conversar com pessoas mais velhas para poder abrir a cabeça. Ter referência, né? A epidemia da solidão. Eu falei essa coisa do pertencimento da sociedade, né, de convívio social, de comunidades e tal, e eu acho curioso que essa epidemia da solidão, ela tem a ver com geolocalizações onde a solidão é maior. Então, existe aqui nos Estados Unidos um mapa da solidão, e curiosamente, esse mapa da solidão está associado a regiões mais pobres, porque as regiões mais ricas, é como você falou, por exemplo, tem voluntariado, tem clubes, tem organizações, tem uma vida cultural mais ativa e as áreas pobres não tem. Então, lá que tem mais o abandono e lá que mais gente se sente sozinha, em todas as idades, não é só na velhice. Olha só, até porque eu penso que em regiões mais pobres é muito difícil para as pessoas ajudarem umas às outras de alguma forma, se bem que muitas vezes, falando no geral de ajudar umas às outras, normalmente são em lugares mais pobres que mais ajuda tem, mas as pessoas estão ocupadas para sobreviverem. Quando uma pessoa está preocupada em sobreviver, em ganhar dinheiro para comprar comida e remédio básico, né? Como que ele pode cuidar direito de outras pessoas, dar atenção, etc. Mas ainda assim, no Brasil, eu acho que é diferente. Eu acho que no Brasil, dependendo das regiões mais pobres, quando são interior, essas coisas, culturalmente, a gente tem essa coisa de cuidar dos nossos idosos muito mais que os Estados Unidos, né? Então, eu acho que ali muda um pouco. Tem uma coisa latina, isso é bem cultural latino. Eu atendia muitas meninas latinas para mentoria e tal, quando assim, eu faço um trabalho de mentoria gratuita para meninas latinas que estão aqui nos Estados Unidos estudando em condições diferentes, em condições menos privilegiadas. E elas falam muito sobre as famílias morarem junto. Então, assim, e uma coisa que elas sentem falta, às vezes, sei lá, uma do México, ela fala, eu sinto falta daquela coisa da minha casa grande, com a minha avó morando junto, com as duas avós morando junto, com tia morando junto, com os primos e tal. E eles gostam dessa coisa. O latino, em geral, ele é mais acolhedor, e ele não tem a coisa talvez,
da igreja, talvez da solidariedade de viver numa condição menos privilegiada financeira, que não te permite ficar viajando, não te permite ficar fazendo coisas fora, faz com que o convívio social em família seja o centro da sua diversão, a sua referência de entretenimento, de alegria e de troca, né? De comunidade mesmo. Mas é também uma coisa cultural sobre o grupo, né? Existem culturas que apreciam viver em grupo e existem culturas como a americana, que é o individual, né? Que é individualista. Isso muda muito, e isso mostra muito na velhice. Eu acho que aqui nos Estados Unidos tem um lado bom nisso, no sentido de você ver pessoas velhas super independentes, porque aqui a cultura é para que ela seja independente, então as coisas vão estar mais fáceis para ela ser independente, mas ao mesmo tempo com uma solidão terrível, né? Então é isso mesmo. Mulher de 100 anos que escreve em seu diário todos os dias há 90 anos. Coração quentinho para ela, né? Total, eu tinha minhas agendas eram desse tamanho, abertona, tinha unha de amiga, papel sabe assim, o papel que o menino bonitinho limpou a boca, eu era stalker, eu ia lá, colocava na agenda, o ticket do não sei aonde, eram desse tamanho, imagina, eu não teria conseguido guardar tantos anos de agenda, não ia ter espaço. Eu guardei, eu tenho as minhas guardadas e tem uma especial, uma verdinha da Costume, que eu acho que ela é de 1992, talvez 93. Ela tá amarrada assim com um elástico. Tem tesoura dentro, tesoura de plástico que ganhei em uma quermesse, talvez. Tem papel de bala sujo, toda escrita em código, assim. Mas a agenda era muito legal, né? Mas ela era um pouco diferente dessa questão do diário, do journaling. Eu acho que a agenda ela tinha um outro papel que era meio específico, voltado para uns segredos, para coisa do gostar do menino, não sei o que, não sei. E o journaling, a história dessa mulher, gente, ela tem 100 anos e há 90 anos ela escreve todo santo dia, tem mais de 33 mil páginas escritas, é uma coisa assim absurda, ela nunca deixou de escrever desde que ela ganhou um journal, né, um diário do pai dela quando ela estava fazendo 11 anos de idade. E isso, quer queira ou quer não, ajuda em tanta coisa no envelhecimento, porque ajuda a escrever, é comprovado que escrever ajuda você a regular suas emoções. Eu uso isso como técnica com as minhas clientes na Story, pessoas que têm dificuldade em expressar emoções e tal, a gente começa com a escrita, que ela não precisa ler para ninguém, mas isso ajuda você a se tornar mais consciente de diferentes estados emocionais que você tenha, por que você passou por uma coisa ou não, e isso acaba te tornando mais sensível a entender também que tipo de pensamento eu tô tendo. Sabe pensamento intrusivo, aquela coisa do diabinho vindo na cabeça, falar coisa chata para você? Quando você tá escrevendo, quando vem isso e você fala, nossa, tá vindo isso para eu escrever, porque a ideia do journal é você não tirar, inclusive, a caneta do papel, é você ficar escrevendo tudo que vem em mente. Aí você fala, nossa, olha que tipo de coisa tá vindo, preciso cuidar do meu pensamento. Eu acho isso uma maneira saudabilíssima de você viver uma vida mais positiva, de você viver uma vida mais feliz e olhar para o futuro com um pouco mais de esperança, de uma maneira menos ameaçadora, sabe? Além de ser bom para a sua coordenação motora, né? Então é um exercício, é bom para a mente, tá sempre tendo que pensar, lembrar de coisas que aconteceram no dia. E quem não gosta de dar um querido diário? Ai, eu amava! Você tinha chavinha também, alguns? Tinha, Quando era diário, eu tinha da chavinha. O diário eu tinha com a chavinha, tinha um que era um unicórnio, eu colocava querido diário. Hoje, o fulano de tal olhou para mim. Era literalmente isso, sabe? Não falou comigo nada, mas era o máximo. Ai, muito bom. Ai, que bom. Então, eu vou pegar esse gancho aqui da gente estar falando sobre escrever e sobre essas práticas que ajudam a nossa mente e vou chamar a nossa entrevista com o Dr. José Curiatti sobre meditação. A gente está aqui agora com o Dr. José Antônio Curiatti. Vocês vão perguntar, parente da Sil Curiatti? Sim, é parente da Sil Curiatti, é primo. E a gente está muito feliz de trazê-lo aqui para conversar com a gente, porque ele é um médico geriatra especializado em meditação. Então, o pós-doutorado dele é em meditação para pacientes idosos com insuficiência cardíaca. E a gente vai escutar um pouco sobre isso, que é muito específico, mas muito especial e muito esclarecedor para todo mundo.
mundo. E o Dr. Curiati também é responsável pela pós-graduação de geriatria do Hospital Sírio-Libanês. Bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Silvio. Existiu uma época, doutor, que as pessoas não gostavam de misturar essa coisa de meditação ou outras coisas que não eram consideradas medicina tradicionais com a medicina. Isso tem mudado muito. Eu acho que as pessoas têm falado mais sobre acupuntura, sobre várias coisas e a importância da meditação durante toda a vida, principalmente na velhice. Como foi isso para você? Assim, aonde você descobriu a meditação dentro da medicina? Muito interessante. O meu interesse começou, olha só como é que as coisas são, como é que os tempos evoluem. 1980, eu residente de clínica médica, lá no Hospital das Clínicas, aquilo, o momento que estava, deu uma ansiedade monstruosa que tinha, você não tinha suporte nos plantões, pacientes graves. E na década de 80, 45 anos atrás, suporte psicológico não existia, suporte emocional não existia. Falar que precisava fazer terapia era coisa de louco. Remédios bons como tem hoje não existem. Então, para mim surgiu, um amigo falou, olha, por que você não aprende a meditar? Naquela altura ia ser melhor do que fazer uma terapia que eu ia ser louco, um remédio que não existiam remédios bons naquela ocasião. E o que aconteceu? Eu simplesmente resolveu minha situação quando aprendi a meditar. A primeira que eu aprendi foi a meditação transcendental, que estava muito na época, na moda, em função do Maharishi, da ligação dele com os Beatles, no final da década de 60. E a partir daí, eu comecei a praticar, resolveu minha situação, e depois, década de 90, eu descobri, olha que coisa interessante, que aquilo já tinha uma ampla evidência científica, um montão de publicações nesse respeito. E o pioneiro nisso, de meditação, na pesquisa, foi o Herbert Benson de Harvard, da Harvard Medical School, tá? Com a resposta de relaxamento. E como eu estava no HC, daí tive que fazer doutorado em função do que ocupava do meu papel e resolvi fazer algo totalmente diferente, né? Que foi, como eu já tinha uma ampla vivência de meditação pessoal minha para resolver meus problemas, e como eu descobri que existiam evidências científicas a esse respeito, o mindfulness ainda nem estava na moda, estava começando a entrar na moda, né? Eu fiz com idosos com insuficiência cardíaca. Eu fiz lá na geriatria do HC e no INCOR. Então foi um doutorado, foi o primeiro doutorado no Brasil com meditação, com uma avaliação científica. Daí eu publiquei também. E a coisa, eu usei algo da minha necessidade e comecei a utilizar como um recurso terapêutico. E o que acontece? A ciência, os hospitais, as universidades, não tem nada contra nenhuma prática, nenhuma técnica, desde que ela seja comprovada. Então, você tem liberdade de testar, de praticar. E hoje também, não dá para falar que meditação é algo alternativo, não. O campo de publicação que existe, isso daí já faz parte da corrente da medicina oficial. Os principais hospitais do mundo, as principais universidades já estão trabalhando com isso em função do benefício. Que bacana. Me conta uma coisa, então, especificamente sobre pacientes idosos com insuficiência cardíaca meditando. O que eles podem experimentar de diferente? Olha, isso que é muito bacana, porque é feito em conjunto com a ciência. Então, quando eu fiz o meu trabalho, o meu doutorado, primeira coisa que existiu, todos os pacientes com doses otimizadas de medicação. Esse não foi em vez de medicação, foi com tratamento otimizado da medicação para insuficiência cardíaca. Você acrescentando ao tratamento otimizado, houve uma grande melhora de qualidade de vida, desempenho físico e dos padrões neuroquímicos da insuficiência cardíaca. Então, isso que foi muito interessante. Você, mesmo com tratamento farmacológico otimizado, você tem ganho significativo ainda. Para quem é leigo, o que é um tratamento otimizado? O que significa isso? Hoje, para tratar uma insuficiência cardíaca, que é uma das doenças mais mortais que nós temos, uma insuficiência cardíaca, dependendo muito da causa e da condição,
mata mais do que muitos cânceres. E o que é legal é que você tem hoje tratamento com uma associação de medicamentos, com 4, 5 medicamentos, que em dose ótima aumenta a sobrevida, a expectativa de vida de uma forma muito grande. Então precisa ter o tratamento otimizado. E eu defendo que todos os tratamentos sejam otimizados. Ah, mas é muito remédio. Pois é muito remédio, mas prolonga a qualidade de vida e prolonga o tempo de vida também. Mas mesmo o indivíduo que tem um tratamento farmacológico otimizado, isso se aplica não só à insuficiência cardíaca, uma série de outras doenças, com práticas de yoga, de meditação, tem um ganho muito grande. Você fala, eu estou falando de uma doença grave, né? Câncer é muito grave. Meditação trata câncer, substitui tratamento químico e radioterápico? Não. Auxilia muito na qualidade de vida, bem-estar, alivia sintomas, efeitos colaterais dos tratamentos? Sim. As evidências são muito sólidas nesse sentido. Acho que o importante é você saber o espaço que cada terapia ocupa para aquele paciente naquele momento. Então, às vezes, tem o erro de achar, não, então é em vez de. Não, não é em vez de, é junto com. Então, o que propicia que o tratamento que precisa ser feito seja feito da melhor forma possível, com melhor qualidade de vida e bons resultados. Eu acho isso muito importante falar, porque muita gente pensa assim, então, ou é a medicina tradicional, ou eu vou meditar, fazer exercício, não sei o que lá. Não é, né? Na verdade, o que funciona, e principalmente no assunto que a gente anda falando muito, que é sobre envelhecimento, essas coisas, o que funciona é o conjunto de tudo, né? É o conjunto. O que a gente não pode é achar que é isso ou isso não. É um conjunto, é um contexto. E outra coisa que eu falo quando eu posso, que meditação não está, hoje já está incorporado na medicina tradicional. Faz parte da medicina tradicional, tanto yoga quanto mindfulness. Faz parte. Se você for ver, vocês estão nos Estados Unidos, os principais hospitais aí dos Estados Unidos, as principais universidades têm o seu departamento. E o pioneiro disso foi Harvard, com o Herbert Benson. Eu tenho muita dificuldade em meditar e eu já tentei. Então, eu estou usando aqui o meu exemplo para ouvir o seu conselho, a sua recomendação. Pessoas que têm dificuldade em meditar por N razões, seja porque não consigo fazer isso acompanhada com alguém, porque nunca estou nos horários, ou quando eu estou sozinha, acho difícil dar continuidade. E todas as vezes que eu consegui fazer por um período maior de tempo, eu senti benefícios, mas mesmo assim eu não me segurei no hábito. Você tem alguma sugestão para esse tipo de gente que nem eu? Tenho. Tem algumas coisas. Para você ter uma ideia, eu tenho bastante experiência nisso. O serviço de geriatria do Hospital das Clínicas, onde eu estive até o ano passado, tinha um centro de promoção de envelhecimento saudável. Nesse centro de promoção de envelhecimento saudável, tinha várias técnicas, que era com acompanhamento médico, tinha meditação, tai chi, tinha yoga, tinha musicoterapia. Então, eu dei durante 10 anos meditação para alívio de sintomas em idosos. Então, já começa a dar. Então, deixa eu esclarecer algumas coisas. Primeiro, não existe dificuldade em meditar. Sabe por quê? Porque meditação não é uma técnica, é um estado de consciência. É essa que é a diferença. Você pode usar dezenas de técnicas que tendem a te levar a um determinado estado de consciência. O que é legal? Para você ter o benefício do que se chama de meditação, você não precisa atingir essa consciência de meditação. Então, no processo, né, ou seja, prática respiratória, de posição, de concentração, você já tem muitos benefícios no físico, no cérebro, na parte hormonal. E outra coisa também, como é um estado de consciência, você pode adaptar o que for acessível ao indivíduo. Olha o segredo que eu vou contar. Depois que eu saí do Hospital das Clínicas, eu continuei no CIR, na pós-graduação. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender e resolvi fazer uma pós-graduação como aluno de Neurociências e Comportamento na PUC do Rio Grande do Sul. Então, nessa minha pós, eu aprendi coisas fantásticas que me levaram a entender como a coisa pode funcionar bem. A primeira coisa que eu aprendi foi numa aula do professor Tal Ben-Shahar. O Tal Ben-Shahar, ele é um professor
de psicologia positiva de Harvard. E a aula dele, o curso dele é um dos mais bem avaliados de Harvard, com o maior número de alunos. E uma das coisas que me impactou muito nessa aula foi quando ele falou claramente que o estresse, que é considerado o assassino silencioso, o inimigo número 1, não é o problema e nunca foi. Quando ele fala isso, te causa impacto. Daí ele complementa. O problema não é o estresse, é a falta de recuperação. Porque é aquela ativação luta e fuga. É o exemplo que dá do leão. Está descansando, ele vai caçar, corre atrás da zebra, da gazela, pega e depois ele descansa. Ele não fica correndo o tempo todo. O grande problema atual, e eles têm razão, é a falta de recuperação. E o que mais que eu aprendi também? Essa atuação de pausas de recuperação no mundo corporativo, pequenos intervalos de menos que 5 minutos, a cada 2 ou 3 horas, para a pessoa levantar, sair, bater um papo, alivia muito os efeitos do estresse e o ambiente corporativo. Então, como caiu a minha ficha, e como eu conheço muito de respiração, de meditação, o que eu vi? Que com 10 respirações conscientes 4 vezes ao dia, você consegue um alívio muito grande. E se você souber como é que você faz isso com facilidade, com concentração, o resultado é muito grande, é surpreendente. E se baseia nesse princípio que o estresse não é o problema, é a falta de recuperação. E dentro desse princípio, tem a proposta de micro-recuperações, que são esses pequenos minutos ao longo do dia, recuperação a nível médio, que é a noite de sono, e no nível macro, as férias. Mas do ponto de vista do dia a dia, esquemas de micro-recuperação, é fantástico. E quando eu ouvi isso, eu falei para mim, nossa, eu sempre fiz isso. Só que eu não sabia, não tinha essa clareza, porque eu atendo a tarde toda. E toda vez por minha conta mesmo. Antes de cada paciente, eu faço 2 a 3 minutos, em média 3 minutos, de uma concentração. E eu termino o fim do dia da forma que todos deveriam terminar o fim do dia, cheio de vitalidade e energia. Que lindo ouvir isso. É uma luz no fim do túnel para nós que ficamos sentados o dia inteiro trabalhando, ou para trabalhador braçal, né? Sim, cada um adapta ao seu jeito, mas o que é? Então, o problema não é o estresse que chega, é a recuperação que não vem. Como que é, tipo, se puder só dar um exemplo para ajudar as pessoas, a respiração consciente? As pessoas não conseguem respirar. Normalmente, se você pedir para a pessoa fazer uma respiração profunda, ela não consegue. Ela faz assim, levanta braço, e não, é uma coisa impressionante. Tem uma técnica que é o duplo suspiro cíclico, que é uma técnica muito simples que, comparada com as outras, promove um relaxamento muito mais rápido. E por que respiração promove relaxamento? Pelo motivo mais simples de todos. Ritmos respiratórios modulam o funcionamento do organismo, do sistema nervoso autônomo, que controla os nossos órgãos, relação de luta e estresse. Então, a única função que, ao mesmo tempo, voluntária, que a gente pode fazer à vontade e não depende da nossa vontade, ela tem uma ligação sobre o funcionamento do nosso corpo. E quando você modula esses ritmos respiratórios, você modula todo o teu funcionamento. É uma via de mão dupla. Se eu perguntar para vocês, quando você está com medo, como é que fica a tua respiração? Ou quando toma um susto? Curta. E quando toma um susto? Você para, né? Para, ou com o pânico. Então, se você controla a respiração, você controla a tua emoção. Então, uma que eu ensino aqui, que é muito simples, é o duplo suspiro, que isso todo mundo pode fazer. Olha, enche o pulmão 70% e depois 30%. Assim, ó. E solta lentamente pela boca. A expiração prolongada já ativa a resposta de relaxamento. Então, em uma dupla respiração, todo mundo consegue fazer.
e expirando lento. Só que daí aproveito, já falo, olha, aproveita, senta, coluna ereta, sente o corpo. Outra coisa que eu associo antes da respiração, porque olha o mecanismo disso. A respiração bloqueia os efeitos dessa ativação do estresse, da adrenalina, da adrenalina. Mas a causa continua lá. Você continua imaginando que tem um leão na tua frente. E como é que você tira um leão da tua frente? Como é que eu potencializo isso ainda mais? Uma coisa, desencadear essa recuperação. Que só com essa respiração, com 10 dessas, você já desencadeou toda uma resposta. Então, antes de fazer isso, eu peço para a pessoa que já sentou antes de respirar, fechar os olhos, visualizar uma pessoa que ela ama, sorrir para essa pessoa, deixar o sorriso que essa pessoa tinha de volta, volte para você, mantendo o sorriso, você faz as respirações. O que esse simples coisa, você imaginou, e pode ser um animalzinho, um namorado, quem quer que seja, e ao fazer isso, o que foi? Tem aquela estrutura no cérebro que detecta o perigo, que na sociedade atual, no pessoa está super ligada, detectando o perigo, que é a amígdala cerebral. E como é que se fala para ela que está tudo bem? Né? Para ela não continuar doidona. Quando você sorri, ela já recebe um impacto, ainda mais de uma pessoa que você ama, que está tudo bem. Então você linka esse pequeno sorriso com a respiração. Entendeu como é que a coisa é fácil de funcionar? Então tem toda uma fisiologia por trás disso. Se eu vou falar de fisiologia, você passa horas falando. Maravilhoso isso. Eu fiquei pensando, por exemplo, para a pessoa que está no Brasil, ou o pessoal que está longe, que quer fazer online, se existe tanto... se existe isso, por exemplo, eu não sabia, existe isso na rede pública, por exemplo, a pessoa está envelhecendo, ou está passando uma perimenopausa, ou está mais velha, está um idoso, ele tem aonde procurar esse tipo de ajuda? O SUS tem o programa de terapias alternativas que foi liberado no SUS, não sei em que pé está, mas foi feito de um jeito muito ruim. Por que foi feito do jeito muito ruim? Porque não foi conectado diretamente com uma avaliação médica totalmente. Vai lá e não é a visão que eu tenho. Eu gosto da visão científica, tem que ser uma coisa integrada. No centro-dia nosso do serviço de geriatria, as técnicas que o paciente era indicado, encaminhado, primeiro, os profissionais eram todos contratados, avaliados, e tinha feito um encaminhamento para o trabalho no que ele vai se beneficiar além do tratamento. Não é em vez do tratamento, e do tratamento não é o tratamento qualquer, é o tratamento otimizado que tem que ter e com boa avaliação. Pensando em tudo que você estava contando agora para a gente, é correto a gente dizer que uma respiração consciente e a meditação ajudam a atrasar o declínio cognitivo? Pensando no envelhecimento, menopausa, essas coisas todas que a gente sente. Você não pode colocar tudo no mesmo barco, né? Não pode. Primeiro, o que tem de estudo? Já está estudo comprovado, publicado, que práticas de meditação diversas, não só mindfulness, como a prática do Kundalini Yoga, do Kirtan Kriya, sim afetam o funcionamento cerebral, ativam regiões do hipotálamo. Tem até um estudo recente do Jim Ornish, que também não fez só meditação com estilo de vida, mostrando em pacientes já com Alzheimer, mostrando melhora cognitiva e daqueles marcadores do Alzheimer também diminuindo. Ah, mas isso cura? Não estou falando isso. Eu estou falando que tem um impacto positivo e que, se uma vez for adequado, sim. Por exemplo, você falou ondas de calor da menopausa, enxaqueca. Eu estou montando um curso com uma médica geriatra, minha amiga, de ensinar essas práticas para aliviar sintomas específicos. Então, para ondas de calor da menopausa, mesmo porque tem muita gente que nem pode tomar hormônio também. Com uma respiração tradicional do yoga, se você for ver o Chitkari, que é do yoga, com 10 dessas, sabendo fazer 4 vezes ao dia ou 24 vezes ao dia, você consegue ter um alívio muito grande dos sintomas da menopausa, insônia, depressão, ansiedade, especialmente as malignas ondas de calor.
Que maravilha. Esse seu curso, eu acho que a gente podia colocar um link, alguma coisa, porque eu fiquei interessadíssima. Uma coisa que a gente tem falado muito, por exemplo, antigamente, pessoas da nossa idade de perimenopausa não pensavam na geriatria, né? E hoje isso mudou muito, e eu acho que a gente agora entende que é o prevenir para poder envelhecer saudável, né? Então, eu, como estou na perimenopausa, estou tendo todos esses sintomas, tudo, adoraria fazer esse curso, por exemplo. Ele é para as pessoas ou para médicos? Como é que é? Estou começando com profissionais da saúde. Eu sou da velha guarda. Eu não tenho rede social. Eu tenho um Instagram que eu não publico nada, publiquei muito poucas coisas, porque eu não preciso. E essa que é a verdade. Mas nesse projeto tem uma geriatra, a Ana Eduarda, que ela vai montar, está montando comigo isso, nós vamos fazer junto esse curso. Eu posso depois compartilhar o link com a Silvia, divulgar, pôr no teu Instagram. Seria ótimo. A gente divulga também. E faz também, tudo, eu acho isso A gente maravilhoso. quer fazer o curso. O que eu falo para as pessoas, olha, a gente respira em torno de 16 a 20 respirações por dia no automático. Isso dá 28 mil, 30 mil respirações inconscientes por dia. Você com 10, 4 vezes ao dia, você já tem um alívio. Se fizer dessa forma que eu falei, com sorriso, com pouco tempo você tem o alívio. Isso é muito interessante. Já dá para mudar muita coisa. Tá? Só que tem que ter essa... E daí falar, é legal. Daí quando eu falo isso, dá para fazer 40 uma vez ao dia? Não, não dá. Porque qual que é o racional disso? Você precisa períodos de micro-recuperações. Novamente, se você vai fazer 40, você continua estressado. Você tem que ter quebras disso daí. Uma das formas de ter micro-recuperação, obviamente que não é a única, é a respiração com meditação. Então, nessas 10, depois também eu ponho o sorriso, eu ponho a pessoa durante 15 segundos tomar a conexão do corpo para ter um pouquinho de plena atenção. Então, não gasta mais do que 3 minutos, 4 vezes ao dia. Já dá um alívio. E não vai, muitas vezes, beneficia pessoas que nem podem tomar hormônio também. Eu tenho bastante experiência com isso, com essa respiração. Todo mundo da yoga conhece isso daí. Não é nenhuma invenção. O duplo suspiro está publicado. O Chitkara existe há não sei quantos mil anos. Só que você juntar dentro de um outro entendimento, é isso que faz a diferença. É a intenção também, né? A intenção, né? Saber o que está fazendo. Aí eu fiquei muito feliz de ver que a gente está chegando nessa época, envelhecendo nessa época, em que a medicina chegou num ponto que abraça, né, essa coisa de meditação, de ginástica. A gente conseguiu sair daquela época em que ou era isso ou era aquilo, para envelhecer numa época em que tudo é integrado, né? E eu acho isso muito, muito importante. E ouvindo o senhor falar, doutor, eu não sei, me deu um quentinho, assim, tipo, de poder envelhecer nessa época, e eu fico muito feliz. Então, assim, queria te agradecer muito, porque eu acho que o senhor está fazendo, sabe, de trazer isso para as pessoas, de levar isso para outros médicos, de levar isso para a medicina, é de extrema importância para a nossa saúde e para o nosso futuro. Então, eu queria agradecer demais. Hospital, pacientes, é muito bom ouvir isso. E uma última pergunta, não tem contraindicação, eu imagino, certo? Essa é uma pergunta muito boa. Tudo tem que ter indicação. O duplo suspiro provavelmente não tem contraindicação. De modo geral, o que eu tento explicar são coisas que todos possam fazer, né? Tem muito curso de breathwork, que eu até fiz alguns para ver, só que eles não sabem que tratar doente ou sintomas. Fica uma coisa muito ampla para todo mundo. Não, o que eu tento fazer sempre é focado de uma forma que todos possam fazer. Mas tem contraindicação. Por exemplo, essa que eu falei para ondas de calor da menopausa, se a pessoa é muito friorenta ou está num ambiente muito frio, ela não é a melhor a fazer. Tem aí, se você ensina uma outra. Então, foi até bom você ter tocado nisso. Tá? Faz sentido. Porque imagino que vai esfriar o corpo e se a pessoa está num ambiente frio, tem tudo isso. O ambiente frio já não é a melhor. Ótimo. Então, olha lá, gente. O fogo, mesmo o gelo, daí dá. Mas quando estabilizar, daí acaba esfriando demais. Não pode também.
Tem que ter acompanhamento médico também, né? Como o senhor falou, Ou tem que, é bom. algum terapeuta que saiba o que está fazendo, saiba o que está indicando. Então, novamente, você tem que conhecer para quem que você está ensinando. Ai, que bacana, eu amei esse papo, achei que foi Também. tão esclarecedor e a gente vai colocar aqui os contatos, o do seu consultório, se for o caso, já que não tem redes, mas depois do seu curso e tudo mais, que eu acho que as pessoas vão se interessar muito. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, doutor. Um beijo. Eu amei esse papo, eu só tenho o coração quentinho agora, Fabi. Amei esse papo com o primo, o doutor José Curiatti. Eu acho, como eu falei, meditação é uma coisa que é muito difícil para mim, mas só essa técnica de respiração que ele ensinou, eu já tô achando assim, é tão factível e é tão simples que você pode. Aquela coisa assim, a ferramenta que você carrega e leva para qualquer lugar, você não precisa estar num lugar específico para fazer, você está ansioso, entra num banheiro e faz e volta, ou com você mesmo, assim, sentado no ônibus e tal. Eu acho assim, é bom saber que existem soluções que ajudam a gente de uma maneira tão simples. Pois é, eu amei o Dr. Curiatti, ele é seu primo, mas é meu primo, porque eu também sou libanesa. E assim, eu gostei muito, muito, muito de ver os médicos, mais uma vez, médico super bem conceituado, um médico famoso, um médico super respeitado, falando sobre meditação, gente. Eu quero um tabu antigamente. A gente tem que cuidar do corpo e da mente juntos, isso eu acho extrema importante. E para quem não consegue meditar, essa dica que ele deu é ótima. Eu fiz um curso de meditação uma vez num centro budista aqui que chama Zen Budismo, e fiz inclusive com um senhorzinho que ele era a pessoa que trouxe o Zen Budismo para os Estados Unidos, que era o venerado Samu Sunim. E uma coisa que eu percebi que os dois têm em comum, o bom humor, a risada fácil. E eu acho que isso chamou minha atenção, porque eu pensei assim, realmente, como esse estilo de vida de se cuidar da saúde mental te faz uma pessoa mais leve, sabe? Eu achei isso muito gostoso. É muito bom. E pra gente agora, nessa fase de vida, né? Você tem algum coração peludo, Fabi? Eu acho que eu agora encerrei com os meus peludos, porque depois dessa, eu preciso, né? Eu quero falar um coração peludo de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, relembrar uma coisa que aconteceu na mídia, só para falar sobre esse assunto de envelhecimento, quando teve uma aluna de 44 anos, 40 anos, numa faculdade, e que ela estava fazendo as aulas e as outras 3 alunas zombaram da cara dela, enfim, nossa, devia estar aposentada, está na escola. Naquela época eu também estava fazendo faculdade e era bem mais velha, inclusive, do que essa mulher, e eu me senti muito intimidada e mexeu muito comigo, e eu me senti muito envergonhada até de voltar para a escola. Vulnerável. Naquela semana para ir para a aula, eu não me senti bem. E eu nunca tinha pensado desse jeito, eu não tinha me visto dessa maneira. E eu achava o máximo a faculdade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado no envelhecer com a nossa saúde mental, porque existem pessoas ainda nos atacando, e existe o etarismo, existe essa coisa de colocar a gente para baixo e achar que a gente não tem valor. Então, mais uma vez, eu quero reforçar a saúde mental e a força das redes sociais. Para de seguir quem te faz mal, quem te faz sentir inadequado, te faz sentir que a sua velhice isso ou aquilo, e segue quem te faz bem, quem te rejuvenesce, sabe? Ai, que bom ponto. Eu lembro disso também. Eu não cheguei a me sentir mal, eu também estava fazendo, né? Eu já estava na faculdade de novo. Eu não cheguei a me sentir mal por mim, porque, para te falar a verdade, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Me olham e falam, senhora, não sei o que. Eu falo, tá bom, dane-se. Agora, eu me sinto mal pela pessoa. E por ter gente que não para e pensa, menina, assim, ela é um exemplo, você não é. Você é o normal. Essa mulher é um exemplo. Você está seguindo aí o curso da sua vida sem agência sobre o que você está fazendo. É uma pessoa completamente desinformada, mau caráter até. Então, é muito triste isso de seguir pessoas que coloquem a gente para cima e que mostrem a realidade, né? Quando o Dr. Curiatti falou, eu fico aprendendo e eu fui fazer um curso agora, ele foi fazer um curso agora, sabe? É assim, gente, a vida é boa assim, quando a gente não cansa de aprender, a gente não cansa de entender que todos podem ensinar a gente, então se aprende com o mais velho, se aprende com o mais novo também, eu aprendo
aprendo quando eu falo com os meus sobrinhos, eu aprendo quando eu escuto os filhos das minhas amigas, as crianças falando alguma coisa, e eu aprendo com os mais velhos. E a gente aprende uma com a outra, é assim, né? Isso que é belo, não tem que ter vergonha disso. Então, Não, enquanto a gente está vivendo, a gente pode aprender. Enquanto a gente está aprendendo, a gente está vivendo. Então, eu acho isso assim super importante. que lindo! E com isso, a Mia quer voltar. Tô vendo ela aqui. Queria encerrar a terceira e última parte deste episódio com uma fala inspiradora de David Bowie. Ele disse: envelhecer é um processo extraordinário no qual você se torna a pessoa que sempre deveria ter sido. Jeito mais lindo, né? De encerrar esse programa. Perfeito. Obrigada, Perfeito. gente. Se vocês não viram parte 1 e parte 2, volta lá, assiste. Parte 3, curta, compartilhe, comente. A gente quer saber sua opinião também. E até a próxima semana. Beijos.